Para vocês um conceito inicial, né, do que significa uma concepção atômica da matéria. A gente tem a ciência explicando para nós que os átomos, que seriam a unidade indivisível da matéria, constituída por um núcleo e alguns elétrons e outras partículas, né, que num movimento frenético em torno do núcleo constituiriam a matéria. No entanto, a gente não tem essa fotografia aqui que vocês estão vendo, essa imagem, ela não existe, ela não é possível de ser visualizada. Ou seja, não há a possibilidade de se visualizar isso aqui. Existe, sim, um movimento frenético desses elétrons e existe uma possibilidade, uma probabilidade da gente localizar esses elétrons em movimento. Então, na verdade, o que a gente tem é uma nuvem de energia, né? Se a gente pudesse enxergar o elétron como ele é de verdade, o átomo, na verdade, todos esses elétrons em amarelo que estão aqui, eles estão girando em torno do núcleo e dando para nós uma sensação de matéria. Ou seja, a gente já percebe por essa imagem que o vazio está presente aqui, né, de uma forma muito importante. Só para a gente ter uma ideia, a matéria que constitui o núcleo dos átomos, então, tem uma densidade, né, inimaginável. Uma colher de café cheia dessa matéria de núcleo atômico pesaria 1 bilhão de toneladas. Então, a gente começa a entrar numa esfera de números e dimensões fora do que a gente está acostumado, né? E, bom, dessa maneira aqui, a gente vê que sobra muito espaço, então, dentro dos átomos, né? E que, na verdade, eles são sólidos porque eles se movimentam em altíssima velocidade. Então, eles estão presentes em vários pontos ao mesmo tempo, dando para nós uma sensação de solidez, né? No microcosmos do átomo, há um vazio tremendo, mas para nós que estamos no macrocosmos, o que a gente enxerga, na verdade, é a solidez da matéria. Mas eu quero mostrar para vocês que a matéria é sutil e pontual. Tá? Então, a viagem para o interior do átomo nos leva a descobrir que o átomo tem muitas partículas, da mesma forma que o nosso universo está sendo descoberto cada vez novos planetas, dentro do átomo também. A gente está cada vez mais aperfeiçoando ferramentas e descobrindo novas partículas, novos elementos que compõem o átomo. Então eu trago essa imagem aqui das bonecas, né, russas ou suecas, etc., que o pessoal tem esse hábito de colocar uma boneca dentro da outra, né? Então aqui nessa altura aqui você abre a tampa e você vai colocando as bonecas todas uma dentro da outra. Então eu gosto muito dessa analogia para mostrar o que é o átomo. E muitas vezes eu não sei direito em que fase da boneca nós estamos. Se nós estamos no começo, estamos no meio ou estamos no fim. Mas a gente tem certeza que no fim a gente não está. Nós ainda estamos descobrindo muita coisa, né? Bom, a partir do átomo, então, a gente tem arranjos atômicos ou combinações. Essas combinações, então, criam moléculas. Para a gente ter uma ideia, então, aqui é uma molécula d'água, onde tem dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E essa combinação entre esses átomos é que me dá a estrutura da água. Vejam que tem muito vazio aqui, né? E vejam que essas esferas aqui, elas não são sólidas. Elas são constituídas por partículas em movimento. Mas, para facilitar o entendimento, a ciência mostra como se fosse uma esfera, né? Então, mesmo aqui dentro, não é sólido. O que dirá aqui fora, onde a gente só tem ligações de atração, né, entre essas moléculas. Então, assim eu consigo arranjar a matéria, né?
através da associação de átomos que criam moléculas. E essas moléculas se associam e vão, então, criar a matéria como a gente conhece. Para vocês terem uma ideia, já que a gente está falando de água, né, é possível, e é um experimento científico, a gente reorientar as moléculas d'água. Aqui tem eletroímãs, a água passa por esse sistema e a gente consegue, reorientando a polaridade das moléculas d'água, tornar essa água mais eficiente. Ou um termo absurdo que a ciência não gosta que a gente fale, a água fica mais molhada. Eu falo porque é mais fácil de entender. O que significa uma água mais molhada? Significa que eu vou gastar menos água para fazer a mesma função que eu tinha antes. Então, se eu pensar em construção civil, em concreto armado, onde eu preciso hidratar o cimento, eu vou usar menos água. E, por consequência, eu posso reduzir a quantidade de cimento para ter a mesma resistência que eu tinha antes. Então, isso aqui é um assunto extremamente controverso. Está provado cientificamente que é possível fazer esse experimento e ter esse ganho. Mas eu tenho colegas que praticamente se negam a acreditar nisso aqui, a aceitar essa possibilidade. Porque nós já estamos tratando aqui do mundo subatômico, né, onde nós estamos mexendo na estrutura das moléculas e reorientando essas moléculas para modificar as propriedades da matéria. Isso já é conhecido de muitos, né? Isso anda pela internet. Ou seja, você submete a água à música, né? E diferentes tipos de música, a rock, ou música clássica, ou qualquer tipo de música, e você vai ver depois como que essas moléculas se organizam, né? E há uma mudança substancial na geometria da organização das moléculas da água. A água é uma matéria interessante de se falar, todo mundo conhece. A gente conhece a solidez da água, né? Então fica mais fácil de imaginar. Mas é possível, né? E está provado, porque isso aqui é uma imagem de microscópio eletrônico, não é uma pintura, né? Aqui já são outras formas de mexer com a água. Eu posso mexer, alterar a tensão superficial da minha água. E ela, então, pode adquirir essas 3 formas de comportamento aqui. E é muito simples de fazer isso. Eu posso usar, por exemplo, o sabão líquido de lavar a louça. Eu consigo, com ele, tornar a água isso aqui, ó. E aí o que eu vou conseguir fazer? Lavar melhor. Por quê? Porque eu tenho um contato maior da água com a matéria que eu estou trabalhando. Tá? Esse conceito que a ciência nos passa, primeiro, de que a gente não sabe onde é que está o elétron direito, a gente só tem uma ideia, né? Existe também o compartilhamento eletrônico. Significa o seguinte, a matéria, para existir, ela tem uma interação atômica dos átomos entre si. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio e aqui um átomo de flúor. E eles estão interligados, dividindo um elétron. É bonito isso. Ou seja, eles têm um elétron em comum. E isso é que faz com que os 2 átomos permaneçam rigidamente ligados. Esse conceito de dividir elétron é muito fácil de explicar, mas é muito difícil de entender. Porque esse elétron gira a 600 km por segundo. Ele anda muito. Então, como que eu vou dividir esse elétron com outro átomo? Ou seja, para mim aproximar o núcleo do hidrogênio com o núcleo do flúor, eu preciso de uma força. E essa força é exatamente o compartilhamento desses elétrons. Eu sei que esse é um assunto abstrato a ponto de justificar o entendimento, e eu acho difícil, eu mesmo como pesquisador, tenho explicações que eu tenho dificuldade de aceitar, né? Essa é uma delas, quer dizer, como é que a matéria existe? Porque há associação de átomos. Mas esses átomos, como é que eles se sustentam? Como é que eles chegam num equilíbrio? Por que não se desmancham as ligações?
Porque existe a divisão eletrônica, né? Os elétrons são compartilhadamente fazendo parte dos dois átomos. Aqui, para a gente ter uma ideia do que representa o vazio, né? Eu tenho aqueles conceitos básicos de sólido, líquido e gasoso. Então, em função de ter maior o teor de vazios ir aumentando, eu passo praticamente do estado sólido para o líquido e vou para o gasoso. Né? Nós podemos imaginar a água, por exemplo. Aqui é o gelo, né? Aqui é a água sob a forma líquida e aqui é o vapor de água. Então, eu distanciando essas moléculas entre si, eu mudo o estado da matéria. Né? É claro que isso tem um custo, tem uma energia que eu preciso gastar para fazer isso, mas vejam aqui a importância do vazio. Né? O vazio aumentando a distância entre as moléculas, ele consegue até mudar a propriedade da matéria. Então, nunca se sabe de verdade onde é que está o elétron. Isso é um mistério. É impossível. Só que vamos pensar bem, né? Para que serve saber exatamente onde é que está um elétron se ele anda numa velocidade absurda? Né? Então, na verdade, a gente ainda não tem ferramentas específicas para ter essa informação. Mas o importante é que a gente saiba que ele está em movimento, né? E que esse equilíbrio atômico, né, é o que sustenta a matéria. Ou seja, apesar da velocidade absurda que esses elétrons andam, eles não se batem. Eles causam o equilíbrio dentro desse vazio gigante, que é o átomo. Aqui, então, a ciência organizou os átomos e botou tudo numa tabela. Essa tabela vale em qualquer parte do mundo, né? Toda essa simbologia utilizada aqui é uma linguagem universal. Então, se nós quisermos criar matéria, é só a gente vir aqui nessa tabelinha, escolher quais os átomos que a gente quer combinar e vamos fazer uma experiência. Vamos ver se a gente tem sucesso. Né? Então, é chamada de classificação periódica porque, na verdade, aqui tem uma lógica dentro dessa tabela. Em função do número de átomos, do número de elétrons e prótons, etc., as propriedades que esses átomos apresentam, eles estão numa determinada ordem. Mas o conhecimento, né, nos permitiu chegar a essa... O conhecimento nos permitiu chegar a essa simplificação. Né? Nesse slide que vocês estão vendo, a gente tem praticamente a matéria condensada, né? E organizada para que a gente possa dispor dela. Esse aqui é um dos conceitos mais importantes que existe, que é a criação de um campo magnético. Ou seja, vamos imaginar que esse fio verde aqui, de cobre, né, isolado, passa uma corrente elétrica aqui dentro, nesse sentido, no sentido do I, né, da corrente, e o simples fato de passar essa corrente vai me gerar, em torno do fio, perpendicularmente, aqui a 90 graus, um campo eletromagnético. Se eu aumentar a corrente, o campo aumenta de tamanho, aumenta de intensidade. Então, todos os aparelhos elétricos geram um campo magnético. A sua geladeira, a sua televisão, o seu computador, tudo, até seu automóvel, que hoje é com injeção eletrônica, a eletrônica está em tudo. O celular, né? Até o seu relógio, que já não é mais da corda, é de pilha, tem energia. Tudo que tiver energia vai gerar um campo eletromagnético. Tá? E esse conceito é importante porque vice-versa é verdadeiro. Se eu conseguir gerar um campo magnético em torno desse fio, eu vou gerar uma corrente elétrica dentro dele. Então, o fenômeno é reversível. E é baseado nisso que se produz a energia elétrica numa usina, numa barragem, onde eu acumulo água e, por gravidade, então eu pego o movimento dessa água e faço movimentar uma turbina. Uma turbina é, em essência, o que nós estamos vendo aqui. Eu consigo transformar a energia mecânica do movimento, que gera um campo magnético, né? E esse campo magnético vai induzir o aparecimento de uma corrente elétrica. Então,
o fenômeno da indução magnética pela passagem da corrente elétrica, ele é reversível, né? E graças a ele é que a gente tem a geração de energia elétrica. Mas eu começo a chamar atenção para vocês que, em função da eletricidade dominar a nossa vida, esses campos magnéticos estão sendo gerados, né, para todos os tipos de aparelho, e não se tem muito controle hoje, né, do que desses campos elétricos. Aqui, só para a gente ter uma ideia a respeito da luz, né, que ela se desloca no espaço através de ondas eletromagnéticas, que não necessitam de um meio de transporte, ou seja, a luz se desloca no vazio. E graças a isso é que nós temos vida na Terra. Porque se nós tivéssemos um meio físico denso entre o Sol e a Terra, a luz do Sol não chegava para nós, né? Então, graças ao vazio, é que tem vida sobre a Terra. Então, temos o Sol, nosso velho amigo, conhecido, né, que gera uma energia fantástica, e a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, 1 milhão de quilômetros por hora, é o que a luz trafega, né, no vácuo, no vazio, chega até nós, e todo o processo de vida na Terra consegue se viabilizar em função exatamente disso aí. Ou seja, graças ao vazio, existe a vida na Terra. E graças a outras coisas também, mas, em essência, né, a energia do Sol chega até nós dessa forma. E aqui está o Sol grande, né, para a gente não se esquecer da nossa insignificância, né? Nós estamos aqui, ó, bem pequenininho, né? Essa é a nossa importância. Então, se nós pensarmos na distribuição de massa do sistema solar, 99% dessa massa é o Sol. Os outros 1% são os planetas. E o resto é vazio, né? É vazio. Seria muito interessante a gente fazer uma conta, por exemplo, do que é a massa média do sistema solar. A gente soma a massa dos planetas e divide pelo volume que esses planetas ocupam. Nós teríamos um número completamente insignificante, porque a média não nos leva a nenhum resultado concreto. Ou seja, não significa nada, porque o vazio é preponderante. E depois o Sol tem uma dimensão de tal ordem que os outros planetas, inclusive nós aqui, perdemos a importância totalmente. E para a gente dar uma contextualizada na apresentação, né, vamos buscar o significado do quântico, né? O que significa, então, o quântico? O Max Planck, um cientista no começo do século XVIII, né, descreveu que as partículas atômicas, para poderem mudar de posição ou de situação, né, dentro do átomo, ou elas absorvem energia ou elas emitem energia. E essa energia se deu o nome de quantum. Quantum, em latim, quer dizer quantidade, ou seja, é um quantum de energia envolvido no processo minimamente que a gente consegue entender que ele exista, ou seja, o atômico, né? Para um elétron mudar de órbita, sair de uma órbita para ir para outra, ou para ele se ligar com outro átomo, esse elétron, ou para ele ser dividido com outro átomo, ele vai despender uma energia. E a quantidade de energia que ele despende é chamado de um quantum, seria uma unidade, né? E no momento que o homem, então, conseguiu, a partir de 1900, entender que existe energia dentro do átomo, né, se criou esse conceito novo da física quântica. Ou seja, o Newton, quando tinha inventado a mecânica, e estava sentado embaixo da árvore e caiu aquela maçã na cabeça dele, ele estava vendo o mundo com outros olhos. Os olhos que ele tinha e as ferramentas disponíveis. Hoje não. Hoje nós temos ferramentas, né, que nos permitem ter uma ideia, pelo menos, do que é o átomo e de como que ele é constituído e como que ele se comporta. Então, esse conceito de quantum
significa, então, a quantidade de energia envolvida no processo de mudança de estado, de órbita, etc., ou de ligações químicas onde esse elétron estiver envolvido. Bom, aqui, para a gente trazer à baila o que Einstein disse, né, ele chegou à conclusão que a velocidade da luz seria uma constante cósmica, né? E a teoria de relatividade proposta por ele, então, estabelece que nada no universo poderia viajar mais rápido que a luz, naqueles 300 km por segundo. Lamentamos dizer, mas isso aí já não vale mais, né? Quer dizer, hoje a gente sabe que tem partículas que podem ser projetadas e viajar em velocidade superior à da luz. Então, são paradigmas que vão sendo rompidos, né? Então, já que a luz viaja a 300 km por segundo, né, um ano-luz seria a distância que a luz percorreria durante 365 dias, né? O que equivale a 10 trilhões de quilômetros. E quanto mais distante a gente observar um objeto, mais no passado nós estamos vendo esse objeto, porque a luz demora para chegar até nós, né? E quando a gente observa o Sol, ao nascer do Sol, por exemplo, que é muito interessante, ou o pôr do Sol, que é bem característico, né, nós estamos enxergando o que já aconteceu há 8 minutos atrás. Quando o Sol nasceu para nós, e nós estamos vendo ele surgir no horizonte, na verdade ele já surgiu há 8 minutos, nós estamos atrasados, né? E quando a gente observa um objeto que se encontra distante 10 anos-luz de nós, nós estamos vendo há 10 anos atrás. Esse conceito vale muito para estrelas, né, e planetas. Muitas vezes a gente tem imagens em telescópio de planetas ou estrelas que já morreram, que já não existem mais. Mas nós estamos enxergando elas, porque elas morreram num período inferior a 10 anos, por exemplo, né? Que essa luz chegou para nós, está vindo a luz, nós estamos enxergando a luz, mas o agente emissor da luz não existe mais. Já acabou, né? Então nós estamos tendo uma impressão visual de um astro que não existe mais. E para a gente ter uma ideia de grandeza, né, o diâmetro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem 10 mil anos-luz. E nós estamos a 30 mil anos-luz do seu centro. Então aqui, ó, 10 mil anos-luz, aqui seria a Via Láctea, né, ela está em movimento, então a gente tem essa ideia de dispersão de planetas e de astros, né, em função do movimento rotatório. Aqui na parte central nós temos o núcleo, e aqui estaríamos nós, né, a nossa posição em relação ao núcleo do sistema. Visto de vista lateral aqui, né, existe uma concentração de massa junto ao eixo, que seria isso aqui, ao centro, né, e o planeta Terra nessa posição, com essa inclinação aqui que ele apresenta. Tá? Então, vamos pensar que o universo se formou, e a gente tem essas informações bem confiáveis, né, há 16 bilhões de anos. E a nossa galáxia se formou há 13 bilhões. E o sistema solar há apenas 4. Né? E aqui o famoso cientista americano, Carl Sagan, bolou um sisteminha para a gente entender a cronologia da vida na Terra, aonde ele estabeleceu, então, como critério que um ano, dentro de um ano, ele colocou tudo o que aconteceu para que a vida aparecesse na Terra. Então, no dia 1º de janeiro desse calendário, acontece o Big Bang, aonde se originaria toda a matéria, etc., e ela começa a se organizar. Lá por maio, a Via Láctea se forma, né? Em setembro, o Sistema Solar, e no meio de setembro a Terra se forma e tal. Uma série de acontecimentos vão tendo a sua vez. E lá no último dia do ano, né, dia 31 de dezembro, quase ao apagar das luzes, né, às 22h30,
aparecem os primeiros seres humanos sobre a Terra. Isso aqui dá para a gente, para mim pelo menos, dá uma sensação assim muito desconfortável, né? De vazio de novo, né? Quer dizer, nós estamos sozinhos ou tem mais gente, mas em suma, nós fomos praticamente os últimos que apareceram, né? Aqui, novamente, para a gente ter uma ideia do significado do vazio, né? O Lao Tse dizia que o que faz a roda ser uma roda é o vazio entre os raios. Isso aqui tem um significado muito profundo, porque, na verdade, o vazio não existe, né? A gente toma conta do espaço criando um objeto. Essa roda foi criada, ela ocupou um espaço. E o vazio existente aqui dentro, né, é que permite que a roda exista e que esses raios funcionem. Sem o vazio, não existiria a matéria. Para a gente ter uma ideia da escala de grandeza das coisas, né, nós poderíamos ampliar um átomo até que ele tivesse a dimensão do Empire State Building. Vamos ampliar um átomo para que ele tenha o tamanho, né, do Empire State Building. O núcleo desse átomo seria um grão de sal, rodopiando a 60 mil quilômetros por segundo. Então aí a gente consegue realmente enxergar, porque trazendo para a escala humana, né, dos objetos que a gente tem visualização conhecida, fica mais fácil. Mas, de qualquer forma, é absurdamente grande a disparidade. E esse espaço todo entre o núcleo e o elétron que gira seria formado pelo vazio. Vocês imaginem, então, o Empire State vazio, aqui no meio o núcleo, né, e rodopiando aqui em torno a 60 mil quilômetros por segundo, que é uma velocidade absurda, né, os componentes. E o Buda já falou, né, que a forma é o vazio e o vazio é a forma. Ou seja, nós precisamos do vazio para criar a forma, né? A essência da matéria se dá a partir da ocupação do vazio, né? E o vazio não se distingue da forma, e a forma não se distingue do vazio. Eles estão juntos e coexistem, né? E o que é a forma é o vazio, e o vazio é a forma, né? Nada mais do que um significado dentro do outro. Então, agora sim, já que a gente tem uma concepção já mais clara, né, e o universo é feito de átomos, por que que a gente não os toca? O que que acontece quando a gente coloca o pé no chão? Na verdade, os átomos da sola do meu sapato praticamente não tocam os átomos do carpete, porque eles estão girando numa velocidade tal que não tem como se tocar, né? E a velocidade existe exatamente por ter vazio para haver o deslocamento, né? Então a solidez da matéria, ela é muito falsa quando a gente consegue enxergar o microcosmos, né? Então nós, que somos constituídos por átomos, somos também um mar de vazio. Aqui, para a gente ter uma ideia, né, observando um objeto, dependendo da forma que você enxerga, se você enxerga daqui ou daqui, você vai enxergar uma imagem diferente. Então, eu gosto dessa apresentação, dessa parte aqui, porque através da forma que você usa para enxergar as coisas, é que você pode ter um discernimento maior ou menor da realidade. Ou seja, uma forma só de enxergar a realidade pode te conduzir a resultados muito restritos. Então, procure enxergar a realidade, enxergar o vazio, principalmente, de várias formas possíveis,
para que você possa ter uma intervenção nessa situação. Então, as partículas subatômicas que compõem o átomo são a fronteira entre a matéria e a energia, e não são pontos minúsculos de matéria, porque de fato eles estão em movimento. Eles são como traços de luz deixados como se fossem fogos de artifício numa noite escura. A esse nível, todas as coisas sólidas não passam de rastro de energia, que sempre se desloca para outro lugar, porque está numa velocidade absurda, não deixando nada de substancial para ser tocado ou visto. Cada trilha é um evento quântico efêmero que morre assim que você percebe a existência dele. Então eu gostaria que vocês ficassem com uma ideia a respeito da matéria. Primeiro, que ela é muito sutil, né? E segundo, que ela tem um teor de vazios muito grande. E é através desse vazio e do conhecimento da mecânica da montagem da matéria é que é possível a gente pensar daqui para frente numa intervenção na matéria. Esse slide é muito interessante porque essa imagem aqui, ó, eu vou tentar explicar um pouco mais, ela procura mostrar o que seria o zero. Para mim, o zero é o vazio. O zero é não existir matéria. Já que o átomo tem tão pouca matéria e muito vazio, é de se imaginar que nós estamos tendendo à sutilização, a níveis atômicos, né? Então, o que acontece? Tem um pai mostrando para a criança aqui o que é o nada, o zero. É uma parede, é uma casa que não tem forma de casa, que leva para um lugar desconhecido, né? E o zero, que é o vazio, ele nos leva às aulas de matemática, desde o tempo do ginásio lá, que quando a gente multiplica alguma coisa por zero, essa coisa desaparece, ela some. E quando a gente divide por zero, aí é pior ainda. A máquina de calcular não dá uma resposta, ela fica louca, ela dá um monte de número e tal, não sabe te explicar isso aí. Na verdade, ninguém sabe, né? Ou seja, não é possível dividir por zero, né? O ser humano não consegue entender essa conta. Mas, aparentemente, o vazio que a própria matéria tem nos conduz a pensar um pouco mais sobre isso. Ou seja, se nós estamos tendendo para o zero e para a sutilização de fato ou não. Eu discuto um pouco essa parte, eu não tenho uma opinião formada, da mesma forma que eu não sei se o planeta está aquecendo ou se está resfriando. Eu tenho uma tendência minha muito própria de achar o contrário, que ele está resfriando. Tá? Justamente porque eu gosto sempre de pensar o contrário do que os outros querem que eu pense. Eu tenho essa tendência, infelizmente. E a gente que trabalha com pesquisa sabe que para você pesquisar o congelamento do planeta não tem verba. Mas se você quiser pesquisar o aquecimento, tem bastante verba disponível. Então isso aí já me leva a pensar que tem muitos interesses por trás querendo que a gente descubra outras coisas. Então, por isso que eu gosto de deixar claro, né, que a ciência, na verdade, é uma ferramenta, mas, como falou o palestrante que nos antecedeu aqui, a indústria farmacêutica domina, né, a medicina. E na ciência também. Quem financia domina o rumo que as coisas estão tomando. Então, aqui, tentando fazer um resumo do que eu falei, né, e fazendo um paralelo entre o microcosmos da matéria e o macrocosmos do universo, né, nós podemos chegar a um entendimento surpreendentemente simples, né, que evidencia que há um equilíbrio de cargas opostas, tanto no sistema solar como no átomo há um equilíbrio. São sistemas estáveis, né, e que há uma sustentação, né, através do equilíbrio de massa. E essa energia, que a gente está familiarizado com ela, ela pode ser matéria. E isso é uma dos pilares, né, da física quântica. Ou seja,
a ciência resolveu passar para nós uma informação de que se eu quiser enxergar a luz como energia, ótimo. Se eu quiser enxergar como matéria, ótimo. Ou seja, existem fenômenos para os quais não existe uma explicação única. E existe sim uma dualidade. Existem explicações que aparentemente a ciência diz que não se contradizem, né? Então, eu posso pensar a matéria como matéria ou posso pensar a matéria como energia, né? E não há uma interface, uma divisão muito perfeita hoje na ciência entre matéria e energia. E isso é basicamente o que contraria Newton. Newton sempre achou que matéria era uma coisa e energia era outra. Hoje nós já estamos achando que é quase tudo a mesma coisa. Por isso que eu acho que nós estamos tendendo à sutilização, mas isso é uma outra conclusão. E essa dualidade aparente, né, ela existe porque a ciência não tem capacidade de explicar melhor o problema. Assim que surgirem novas versões e novas explicações, a ciência muda a sua posição, né? Então preparem-se, daqui para frente nós vamos ainda ver muitas mudanças de paradigma dentro da ciência. Mas, em termos de mudança de paradigma, interessante é a gente imaginar que os átomos, eles estão aqui e que eles se reorganizam e eles são reutilizados. Ou seja, o átomo, em princípio, não morre, né? A água que eu estou tomando hoje pode ter sido tomada por Júlio César em Roma. Aquela molécula d'água que eu estou tomando agora, ela já passou por outro lugar, já transitou por outros corpos, por outros meios, né? E aí, a matéria que sustenta a vida é sempre a mesma, assumindo apenas novas combinações e novos rearranjos. E como a matéria é vazia, então, muita coisa pode acontecer dentro desse espaço. E o tangível, que é o que a gente imaginava que enxergava, passa a ser intangível. Ou seja, eu não vejo o elétron de verdade. Eu sei que ele está lá. Tenho indícios da sua presença. E quando um objeto entra em contato físico com outro, o vazio existente dentre essas moléculas se interpenetra, já que a possibilidade de seus átomos se tocarem é baixíssima, pois esses átomos existem em baixa quantidade dentro da matéria. Então, quando eu piso no chão, há uma interpenetração de vazios dos átomos da sola do meu pé, do meu sapato, com o carpete. Porque matéria tem muito pouca. Tem muito mais vazio do que matéria nos átomos. Então, aparentemente, o vazio só toma forma cercado por matéria. E sozinho, praticamente não existe, né? Nesse ponto, a física quântica se transforma praticamente em filosofia, pois a abstração necessária a seu entendimento nos leva a campos alheios à matéria. Aí eu passo a bola para vocês. Exatamente nesse ponto. Tá? Quase tudo nos átomos, então, são espaços vazios com minúsculos fragmentos de matéria mantidos por forças eletromagnéticas, né? E já que o universo é feito de átomos, tudo que vemos e não vemos, como o ar e o que tocamos, e o que comemos e bebemos, e o chão que pisamos, tudo é feito praticamente de espaço vazio. A única razão pela qual não afundamos no chão é porque essas partículas de matéria giram a uma tremenda velocidade, que nos dão, então, a impressão de solidez. Aqui, essa imagem é só para a gente retornar à questão das ondas eletromagnéticas, né? Isso aqui é uma simbologia de frequências e aqui estão os nomes das ondas, né, como a gente costuma classificar. E existem dois grandes grupos, né? Os não ionizantes e os ionizantes. Os ionizantes estão em vermelho a propósito, né? Quer dizer, os ionizantes são aqueles que provocam a ionização, que é a movimentação eletrônica, o deslocamento eletrônico, né? E os não ionizantes são os que não têm deslocamento eletrônico, tá? Então, são ondas de radiofrequência, o infravermelho, um pouco do ultravioleta, as microondas, né?
como o micro-ondas que a gente usa para esquentar a comida em casa, ou como as micro-ondas das telecomunicações. São reações, são radiações, em princípio, que não provocam deslocamento eletrônico e, em princípio, não fariam mal ao ser humano. Tá? Em princípio. E essas aqui, sim, são as que têm deslocamento eletrônico. Sim, senão eu não podia fazer um raio-x. O raio-x é a projeção de elétrons, né? O raio gama também, os raios cósmicos que vêm do universo, também são ionizantes. Então, essa questão aqui é importante só para a gente separar um pouquinho o que é ionizante e o que não é ionizante. Ou seja, os ionizantes, em princípio, podem provocar algum malefício ao ser humano, e os não ionizantes, em princípio, bem não fazem, mas a ciência diz que mal também não. Então, aqui para a gente entender, né, um forninho de micro-ondas. O que ele faz? Ele transforma a energia elétrica em micro-ondas. E essas micro-ondas, elas não fornecem calor. Elas atuam sobre as moléculas de água, de qualquer coisa que você botar ali dentro. Por isso que a xícara, quando você coloca no micro-ondas, não aquece. O que aquece é a água que está dentro da xícara, por vibração. Né? Essa micro-onda faz o elétron vibrar, consumindo energia, ele esquenta. Há uma transferência de energia. Tá? A xícara não tem água, em princípio ela não esquenta. Ela pode esquentar se ficar muito tempo no micro-ondas e a água transferir calor da água para a xícara, mas a xícara em si não pega. Né? Então, frente a esse mar de ondas eletromagnéticas que a gente vive, né, já se detectou que sim, que é possível existir pessoas que são hipersensíveis às ondas eletromagnéticas. O cara vai ter que morar no mato, porque na cidade não tem como você se livrar de ondas eletromagnéticas. Elas estão presentes. O seu computador, a sua televisão, a sua geladeira, até o seu fogão que tem acendimento automático, tem ondas eletromagnéticas. Né? Nós aqui, agora, parado aqui, nós estamos sendo trespassados por ondas eletromagnéticas que a gente não tem nem ideia. Né? Mas tem pessoas, já foi detectado, que têm hipersensibilidade a essas ondas e que, então, têm muita dificuldade em viver no meio urbano. Essas ondas podem provocar dor de cabeça, pode provocar dor no corpo, né? Pode mexer até no humor das pessoas. Então, eu só trouxe para vocês um exemplo aqui dessa senhora, né, dos Estados Unidos, que ela teve que achar um lugar para morar, porque senão ela morria. Ela diz aqui, declara, né, é tão importante que as pessoas entendam que esta é uma deficiência muito séria, capaz de provocar uma mudança na vida. E isso leva à morte mais rápida. Ou seja, ela acabou tendo que morar num local lá dos Estados Unidos, onde não tem onda eletromagnética. Por quê? Porque eles não querem que prejudique o sistema que eles têm lá instalado de radares para fazer escuta espacial. Então tem uma região que realmente não tem, ela foi morar lá para poder sobreviver. Né? Isso é um caso extremamente crônico, né, do problema. Mas a saúde humana pode sim ser afetada por essas ondas eletromagnéticas que a ciência teima em dizer que mal não fazem. Tá? Aqui foi constatado pelo INSS, né, que o auxílio-doença ou de acidente do trabalho, né, aumentou muito. Né? Cresceu 19% no primeiro semestre de 2011 em relação ao período do ano passado. 20% de um ano para o outro é muito. Mas por quê? Ó, ondas eletromagnéticas, né? Também, não vou dizer que é só isso, né? Mas o trabalho, muitas vezes vinculado ao atendimento a pessoas, ou a compromissos, ou estresse, etc., leva as pessoas à fadiga mental, né? E a precisarem se afastar do serviço. Mas a gente percebe que o uso intensivo de computadores está levando a um estresse no trabalho. Isso aí é assunto para outra área que não a minha estudar, mas eu posso pelo menos constatar que isso acontece. Aqui então um pouquinho das ferramentas que a gente tem, né? Isso aqui é um microscópio eletrônico, aqui é a imagem projetada dele, né? E então a gente consegue enxergar a matéria
com muito mais exatidão e profundidade. Essa imagem aqui, por exemplo, é um fio dental depois de ser utilizado, né? É uma fibra, né? Mas pensem o seguinte, as imagens de microscópio eletrônico, elas não têm cor fiel, porque o princípio de obtenção da imagem não é óptico, e sim reflexo de elétrons. A gente bombardeia um objeto com elétrons e lê o retorno desses elétrons e transforma essa informação em imagem. Então as cores são falsas, tá? Mas vejam como nós estamos conseguindo hoje enxergar a matéria, né? Existem ferramentas já que nos propiciam, né, enxergar onde o olho humano nunca sonhou que seria possível. Aqui a gente tem o caso, então, das ondas eletromagnéticas não ionizantes, que são as do celular, né, que são transmitidas por essas torres, né? Essas torres são normalmente direcionadas a outras torres para criar um sistema. E o nosso aparelho, que a gente usa, se conecta com a torre. E de lá, esses sinais trafegam. Tá? Então, são radiações eletromagnéticas não ionizantes, essas ondas que se propagam. Vocês já devem ter visto, não sei, mas eu já andei vendo, no YouTube tem muitas maravilhas, né? Tem uma que tem 4 aparelhos de celular, um ligando para o outro e um ovo no meio, né? Pipoca também. E o ovo cozinha, chega a quebrar a casca. Vamos pensar no aparelho, então, né? E não na torre. Nós é que usamos o aparelho, né? O aparelho a gente carrega na cintura, carrega, bota no ouvido, conversa, fala, põe na cabeça várias vezes ao dia. Na verdade, como é uma radiação eletromagnética não ionizante, em princípio, não seria cancerígena, nem provocaria mutações, nem provocaria outras coisas, né? Mas não é certo isso. A ciência considera que esse é um assunto ainda não esgotado. Continua se pesquisando. Ou seja, nós precisamos fazer uma estatística das pessoas que morreram com 10 anos usando o celular, com 20 anos usando o celular, para que haja um consenso. A gente sabe que faz mal, né? Ou seja, vamos mudar a conversa, desculpe, que não faz bem. Né? Agora, se faz mal de verdade, aparentemente ainda não, mas existem outros casos, né, como, por exemplo, fumar em avião. Eu me lembro que era possível fumar em avião. Não tinha problema, a gente fumava e tal. Aí tinham os assentos dos que fumavam, dos que não fumavam, e o pessoal achava que isso era suficiente para controlar a questão, né? Ah, o senhor não fuma, então o senhor sente aqui onde não fuma. O senhor fuma, sente lá. Agora é proibido fumar no voo. Não pode. Primeiro por causa de incêndio mesmo, acidentes, mas depois a questão da saúde, né? Então, precisou acontecer o quê? Morrer várias pessoas à base do cigarro para que a indústria do cigarro fosse condenada. E isso poder ter um consenso. Então, vários outros problemas de saúde aí que a gente tem da vida moderna possivelmente vão percorrer o mesmo caminho, né? Vai ter que morrer bastante gente antes para que a gente consiga provar que alguma coisa faz mal. Eu gosto dessa imagem aqui só para a gente entender que através da diferença de vazios da matéria é que a gente pode enxergar a matéria. Então o osso tem uma densidade, a carne tem outra. Se eu sujeitar esse conjunto aí a uma radiação eletrônica, como o raio-x, eu vou enxergar diferenciadamente os componentes dessa peça. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tornozeleira, né? E eu sei que a carne está nesse limite aqui. Ó. Isso aqui é só osso, a carne também está aqui nesse limite. Mas, na verdade, não aparece a imagem da carne. Aqui talvez apareça um pouco. Né? Mas, ou seja, pela diferença de densidade, ou seja, novamente, pela diferença de teor de vazios. Né? Eu estou me valendo do diferente teor de vazios para ter uma imagem da situação. Né? Eu estou longe aqui de querer mostrar para as mulheres que usar sapato alto faz mal para a saúde. Não é isso, tá? Aqui, novamente, o vazio como agente, né,
de produção de energia nuclear. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um átomo e estou dissociando os seus componentes. E, através disso, eu libero energia, o tal do quanta aquele, né? Imagina quanto quanta eu libero num processo geométrico, né? Porque ele é por impacto, né? Ele vai, um pega o outro pega o um e vai embora. É uma reação em cadeia muito rápida, né? E eu consigo, então, gerar energia elétrica através de um sistema como esse aqui, né? Aproveito esse calor e transformo em energia elétrica. Mas se eu não tivesse espaço disponível dentro da estrutura atômica, eu jamais conseguiria fazer uma expansão. Tá? E é exatamente em função do espaço existente, disponível, que a gente consegue promover esse efeito. No caso da vida também, né? A multiplicação celular. Se não houvesse espaço para haver multiplicação celular, a matéria viva não poderia se criar, né? Porque há uma multiplicação aqui, essas células estão em processo de multiplicação, né? E sem vazio não há crescimento. Não teria como existir a vida, né? E aqui entramos na questão da manipulação genética, né, e a clonagem celular. Justamente em função do domínio de novas ferramentas, é possível, dentro do vazio, a partir de células existentes, fazer a clonagem de seres vivos. Tá? A questão também de como que o metal se comporta, né? Por que a luz não passa pelo metal? Porque a densidade e a organização atômica da estrutura do metal não permite que a luz passe por ele, né? Ou seja, o teor de vazios existente no metal não é suficiente para que a gente trespasse com a luz. Ao passo que aqui não, né? Ou seja, são as nuvens, ou seja, gases, né, de água, sob a incidência de luz solar, isso se transforma, o vapor da água se transforma numa imagem branca, né? E aí sim a luz passa, porque o teor de vazios aqui dentro é muito alto. E para completar o conceito da nanotecnologia, que a Karina chegou a comentar na palestra inicial, né? Tudo que é nano é tudo que é menor do que 0,1 metro. Se botasse mais zero aqui não ia fazer diferença nenhuma, porque a gente não enxerga mesmo, não tem ideia do que significa 10 na menos 9. Então, por que a gente trabalha nesse nível? Porque os microscópios eletrônicos nos mostram essas imagens. E porque o vazio existente dentro da matéria permite que a gente enxergue a matéria, né? Então, por exemplo, eu estou num grupo de trabalho que hoje está desenvolvendo materiais e propriedades para que as fachadas não fiquem atacadas com micro-organismos dessa forma e fiquem assim, sem necessidade de limpeza. Mas tudo através da nanotecnologia. São nanomateriais, são materiais de dimensão muito pequena. Né? Para vocês terem uma ideia, um dos materiais que a gente usa, ele pesa, ele tem 300 metros quadrados de superfície em 1 grama. 1 grama de material tem 300 metros quadrados de superfície. Se eu pegar a superfície de todos os grãozinhos desse material, que tem em 1 grama, ele tem 300 metros quadrados. Então a nanotecnologia está nos levando a superutilizar o vazio. Ou seja, já que as reações acontecem na superfície dos elementos, vamos aumentar essa superfície o mais que for possível. E para aumentar, eu entro na nanotecnologia, né? Aonde nós vamos, daqui para frente, encontrar novos materiais, novos produtos, novos serviços, aonde a nanotecnologia incorporada a antigos materiais vai nos dar novas propriedades. Possivelmente eu vou ter prédios e edificações mais limpas, eu vou poder limpar o ar, eu vou poder consumir o CO2 do ar.
principalmente em túneis, né, e rodovias, onde há geração de combustão pelos combustíveis fósseis, através da nanotecnologia. Né? Nós já estamos chegando nisso. Então, antigos materiais vão ter novas propriedades baseadas exatamente no conceito do vazio disponível. Vamos aproveitar o vazio disponível, acelerando o processo de reações e criando novas reações. Tá? Aqui é um mapa só genérico assim, para a gente se posicionar a respeito do que é a nanotecnologia. Né? Ela está aqui nessa faixa de 10 na menos 9. 10 na menos 9, aqui, ó, 1 nano. Né? 10 na menos 9. E para concluir, né, eu espero que uma das formas da gente também poder manipular o vazio, né, seja através da nossa vontade, nem que seja sob a forma física. As outras formas eu deixo para vocês. Ok? Muito obrigado.